e moças que vão sendo chamadas por Jesus. Quando às vezes a gente vê as pinturas de Jesus com os 12 apóstolos, todos têm barba comprida, não é verdade? E então, sem querer, você imagina aquele pessoal velho. Assim foi a ideia que eu sempre tive. Assim, gente sem idade definida. Assim, gente não é velho. Na realidade, todos eram jovens. Talvez João tivesse 15, 16 anos. Gente assim, que casados, solteiros, gente jovem, entre 12 e 30 anos, que é a maioria também daqui, né? E esses grupos, com estes, ele vai formar assim uma comunidade. E a gente diz que Jesus é mestre. Nunca dizemos que Jesus é professor, não é verdade? Professor tem aluno, mestre tem discípulo. Qual é a diferença? Muitos de nós somos professores e professoras, não é verdade? Qual é a diferença entre professor, professora e mestre e mestra? É que cada um tem a sua opinião. Mestre, o professor dá aula, convive com os discípulos, com os alunos, não são discípulos, são alunos, enquanto dá aula. E quando termina, ele vai para casa e elas também vão para casa. Professor e mestre convivem 24 horas por dia. E a matéria do mestre é uma só. Ele mesmo e o reino, e nada mais. E o reino está concretizado na pessoa de Jesus. Em Jesus aparece aquilo que acontece quando um ser humano deixa Deus tomar conta da sua vida. Isto ele irradia e é isto que se vive. A nova experiência de Deus como pai, como mãe, que se vai difundindo, que se vai irradiando. Os conflitos que eles vivem, que todos vêm de casa com uma outra imagem de Deus. Convivendo com Jesus, vai dando os conflitos. E aí começa um processo de formação. Por exemplo, um dia eles entram em Jerusalém e tem lá um rapaz cego, sentado pedindo esmola. E São Pedro pergunta, Jesus, quem foi que pecou para ele nascer cego? Ele ou os pais dele? É que a opinião comum era esta, todo sofrimento é fruto de pecado. Então alguém deve ter pecado. E esta era o catecismo da época. Pedro pergunta a Jesus, e o que o senhor acha? Jesus diz, nem ele, nem os pais. Então ele muda a ideia. Ou quando ele fala assim, 2 homens foram para o templo para rezar. Um fariseu e um publicano. O fariseu foi lá na frente e disse, Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros adúlteros, assassinos, etc. Eu jejuo, e fez uma espécie de autodeclamação, né, dele mesmo. Não estou te agradeço que eu não sou como este publicano atrás de mim. E o publicano que ficou, nem olhou a cabeça, levantou a cabeça, Deus tem dó de mim. Só isso que ele falou. E se Jesus tivesse perguntado, qual dos dois volta justificado para casa com o coração em paz com Deus? Todo mundo teria dito assim, o fariseu, é claro, o senhor também sabe. E Jesus, não, é o publicano. E devem ter levado choques com essas respostas de Jesus. Este é o processo de formação, que vão aprendendo a nova imagem de Deus, a nova experiência de Deus, a nova visão da vida humana, uma nova maneira de ver a lei de Deus, os mandamentos, tanta coisa nova que vai aparecendo. Então, assim, traz muitos conflitos. Uma vez João, aquele do quarto evangelho, ele viu um homem que não era do grupo e estava usando o nome de Jesus para expulsar demônio. E então ele falou para Jesus, Jesus, nós vimos um homem que está usando o nome do Senhor e não faz parte do nosso grupo. Ele está expulsando o demônio usando o nome do Senhor. Ele não faz parte do nosso grupo, então a gente proibiu. João pensava que ele tivesse o monopólio de Jesus, não é verdade? Às vezes nós também pensamos que temos o monopólio de Deus, como se Deus fosse nosso. A realidade é o contrário, nós somos de Deus. Então Jesus, proíba não. Quem não é contra é a favor. Você não vai poder encontrar a frase mais ecumênica do que esta. As alianças que têm que ser feitas para criar um mundo mais justo,
Não é só com católico, só com cristão, com muita gente. Uma notícia que eu li no jornal, que me deu muita alegria no coração, 2 vezes. Um grupo de 138 muçulmanos, líderes, mandaram uma carta para o Papa, o presidente da Igreja Católica, dizendo assim: pedimos que o Senhor e nós devemos nos unir para defender a vida humana contra esse terrorismo que às vezes um dos nossos fazem. E de novo, em uma segunda vez fizeram esta carta. São estas iniciativas. Quem não é contra é a favor. É uma atitude ecumênica o mais ampla possível para construir o reino de Deus. Então, assim, esta comunidade que cresce ao redor de Jesus é uma comunidade formadora e que tem várias características. É também a comunidade modelo que vai ser imitado pelos primeiros cristãos lá em Jerusalém, e também eu acho que deve ser um modelo para o qual nós também olhamos sempre, porque esta comunidade, o que lá aconteceu, é como que a primeira semente. Assim é melhor? Não dá um barulhozinho para vocês? Então tá, porque eu escutava assim um barulho de... Não está atrapalhando não? Então tá, desculpa, foi bom avisar. Então, umas características desta comunidade, Jesus diz assim: não chame ninguém de pai, nem de mestre, nem de líder. Todos vocês são irmãos, irmãs uns dos outros. A base da comunidade não é o poder, mas é a fraternidade. Somos todos iguais, braços dados ou não, como diz o canto. Isso é uma característica. Contrária às divisões que havia. Jesus diz: vocês todos são irmãos. Na Igreja Católica, quando foi o concílio, teve um cardeal chamado Ottaviani, que fez o documento sobre a Igreja. E começava assim: o Papa, os cardeais, a hierarquia, o poder, até lá embaixo os leigos. E quando o pessoal chegou na reunião do concílio, os bispos levantaram: isto nós não queremos. Antes disso, tem que dizer que a comunidade é povo de Deus, a igualdade básica de todas, e dentro desta igualdade tem os serviços, não os poderes. E no grupo de Jesus, o que ele mais insiste é: poder é serviço e não é dominação. Muitas vezes brigavam entre si. Também era a mentalidade, a ideologia dominante da época: quem tem um pouco poder domina os outros. Às vezes até nas nossas comunidades acontece. Uma pessoa vai fazer um cursinho bíblico, depois volta com o diploma, ele volta e diz: eu sei. E então começa já a dominar pelo conhecimento, também não é bom. Eu acho que tudo que temos é para servir. E isto é o que Jesus mais insistiu. Ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em prol de todos. Então, esta igualdade também, igualdade de homem e mulher dentro da comunidade. Jesus tirou o privilégio dos homens frente à mulher. Uma vez vieram falar com Jesus assim, capítulo 19 de Mateus. Pergunta: Jesus, o homem pode mandar a mulher embora para fazer divórcio? Não passava pela cabeça de perguntar se a mulher pode mandar o homem embora. Mas o homem pode mandar a mulher embora, e Jesus disse: não pode. Por quê? E Moisés mandou. É por causa da fraqueza do coração de vocês, a cabeça dura. Mas no início não foi assim. E então disseram assim: nesse caso é melhor não casar. Olha só, o machismo atrás disso. Se eu não posso ter o direito de mandar a mulher embora, eu não vou querer casar. Isso está por detrás, ou não? E o que Jesus disse? Para daí. Só tem 3 casos em que um seguidor de Jesus pode não casar. Primeiro, nasceu impotente, então não casa. Segundo, foi castrado, então também não dá. E terceiro, por causa do reino. Mas não casar só porque você quer manter o domínio sobre a mulher de poder mandar embora, isso entre cristãos não pode. Não é bonito?
É uma mudança muito importante entre o relacionamento homem e mulher. Na comunidade de Jesus, somos iguais. Depois, uma outra característica na comunidade ao redor de Jesus é a partilha dos bens. Ninguém tem nada de próprio. O que é de um é de todos, o que é de todos é de cada um. Judas tinha a bolsa. A bolsa também perverteu um pouquinho a cabeça dele, né? Mas significa tinha a caixa comum, cuidava das esmolas e das coisas que tinham que ser compradas. Uma coisa muito importante na comunidade de Jesus vocês cantaram isso também no começo do cântico, reconciliar e perdoar entre nós. Porque a sociedade na época de Jesus estava cada vez mais dividida. Então Jesus diz que tem que perdoar. Aí São Pedro, pensando em fazer uma proposta boa, pergunta assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E sabe o que significa 7? 7 significa sempre. E Jesus responde: Pedro, sempre não, 70 vezes sempre. Não tem como escapar, né? Quer dizer, a importância da reconciliação como sinal de que o reino de Deus chegou, é um dos pontos que ele insistiu. E este poder de perdoar, ele deu não só a Pedro, não só aos apóstolos, mas também às comunidades. Foi dado a 3. As comunidades têm o poder de perdoar, os apóstolos têm o poder de perdoar, e Pedro também tem. Não é só Pedro, nem só os apóstolos. As comunidades, o que vocês decidirem na terra será decidido também no céu. Uma outra coisa na comunidade de Jesus é assim. Na última ceia, Jesus diz para os apóstolos assim: eu não chamo vocês de empregados, mas chamo vocês de amigos, porque o empregado não sabe o que faz o patrão. Chamo vocês de amigos porque tudo que eu ouvi do meu Pai comuniquei para vocês. Olha, gente, que Jesus é total transparência, diz que não tinha mais segredos para os apóstolos. Para a gente chegar a isso ainda vai levar tempo, né? A gente ser total transparência um para o outro, isto não é uma coisa que se pode forçar, é um processo, mas é o ideal. A base da comunidade é econômica, nos ajudar mutuamente, e os cristãos tinham tudo em comum e não havia necessitados entre eles. É observar o que diz a lei. Tem uma passagem no Novo Testamento da mulher que unge os pés de Jesus, vocês se lembram? Um pouquinho antes, e aí ela depois coloca um perfume de 300 denários na cabeça de Jesus, e Judas e os apóstolos dizem assim: para que este desperdício tão grande podia ser dado para os pobres? Vocês se lembram que Jesus respondeu? Pobres sempre tereis. E tem gente que interpreta assim: está vendo? Não precisa se preocupar tanto com o pobre. Jesus também disse que sempre vai ter. Agora, responder assim, aí você pode responder assim: podia estudar um pouquinho mais. Que isso é uma interpretação, porque naquele tempo, quando alguém queria citar a lei de Deus, só dizia a metade. Eu vou dizer aqui uma frase para vocês, só vou dizer a metade, vocês dizem o resto. Água mole em pedra dura. Se você diz isso no Japão, o pessoal não vai continuar, porque não tem esse provérbio, não é verdade? Para nós todo mundo tem. Eu digo uma outra frase: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, e no Deuteronômio está escrito assim: pobres sempre tereis. E sabe como é que continua? E você tira sua carteira do bolso e dá dinheiro seu para ajudar, e não faça caridade com o dinheiro da pobre da moça. É a resposta boa, né? Não precisava dizer tudo, o povo conhecia de cor essas frases. E então bastava dizer: pobre sempre tereis. E Judas, acho que já estava com a cara vermelha, porque ele tinha que tirar dinheiro do bolso dele e não querer fazer caridade com o dinheiro da pobre da moça. Então, é a resposta que Jesus dá. Então, esta é a partilha. Outra coisa que tem em comum, a oração em comum. Eles rezam juntos. E, por fim, e muitas vezes rezam juntos, a celebração na última ceia,
as celebrações nas sinagogas, as celebrações, orações de manhã, meio-dia e à noite, os salmos, e as noites que ele passa em oração, e quando ele vai no Horto das Oliveiras, a oração, podia dizer assim, o ensinamento são as pedras. Se você só tem pedra e tijolo para fazer casa, e não tem cimento, você não faz casa. Que se pode montar as pedras uma em cima da outra, você chega, empurra e cai tudo, não é verdade? Porque não tem cimento. O que dá consistência aos tijolos é o cimento. Então, os ensinamentos todos são os tijolos. O cimento que une tudo é o silêncio e a oração, que faz que a casa possa ter consistência e irradiar a boa nova. E, no fim, é a alegria. Vocês vão ficar alegres e ninguém vai conseguir tirar de vocês a alegria que vocês têm. E todo mundo, muita gente vem aqui no Brasil, quando vê as comunidades de base, quando eles voltam lá para a terra dele, diz assim, no Brasil esse povo todo é alegre, não entendo como é que eles podem ficar tão alegres no meio de tanta pobreza. É um segredo que o povo tem, e tem uma riqueza no meio da pobreza, como é que eu falei? Tem uma riqueza no meio da pobreza, e eles lá têm uma pobreza no meio da riqueza deles. Imensa, imensa. Eu termino aqui para hoje. Ainda está terminado, né? Melhor, né? Mas não, eu só queria terminar. Atitudes de Jesus como formador. Atitudes de muito carinho, de muita atenção, pequenas coisas. Os discípulos passam uma noite inteira pescando e não pescam nada. Quem já fez isso sabe o que significa. A frustração danada. Mosquito mordendo tudo e você com uma fome danada. Chega na praia e lá tem alguém que preparou um cafezinho para vocês, uns peixes na brasa. Está lá no Evangelho de João. São atitudes de muito carinho que revelam a atitude dele. Ele vai nas casas deles, dá apelido, conhece a sogra de Pedro, cura ela. Esta convivência de Jesus com os discípulos, depois tira tempo para estar com eles. Vocês estão muito cansados, vamos descansar um pouquinho num lugar lá. Esta convivência. E no fim, se você for fazer um balanço, a formação de Jesus, dos discípulos, acho que se for de 1 até 10 a nota, eu não garanto se todas iam chegar à nota 6. Quando Jesus sobe o monte, está no Monte das Oliveiras, depois da ressurreição, ele sobe para o céu e eles perguntam assim, Jesus, é agora que o Senhor vai instaurar o reino? Pela pergunta, Jesus se deu conta que não tinham entendido muito, sabe? Dizem que ele subiu desanimado, aí também não sei. Mas que o Espírito Santo viria. Mas isto não é fracasso. O que Jesus queria, alcançou. Vocês se lembram? Uma vez ele está na Galileia. Diz, vão para a Judeia. Dizem para ele, mas eles vão querer matar o Senhor. E Tomé diz o quê? Então vamos nós morrer com ele. Quer dizer, se Jesus morre, não vale mais a pena nós viver, é melhor morrer com ele. Que ele entrou na vida dele, se você toma notícia de que uma pessoa morreu no outro lado do mundo, não faz nada ao coração. Mas se uma pessoa entra na sua vida, torna-se a razão da sua vida, da sua existência, e esta pessoa morre algo em você, ou não? E então Tomé disse, ele não podia mais viver sem Jesus, então vamos nós morrer com ele. E quando o Senhor Jesus disse para os discípulos, vocês querem ir embora? Podem ir embora. E Pedro disse, e onde é que a gente podia ir? Se eu tenho palavra de vida eterna, tomo com o Senhor até o fim. Então, este compromisso de vida é o mais importante. E isto ele conseguiu, e eles depois deram no pé, na hora do sofrimento, mas depois voltaram, chamada pelas mulheres, pela Madalena, e as outras voltaram. Jesus apareceu, o Espírito Santo os ajudou a continuar, e estamos aqui até hoje. Para o trabalho de grupo, as perguntas de orientação. A primeira pergunta é assim, o que mais chamou a sua atenção nas atitudes que Jesus tomava para chamar e formar as pessoas? É uma pergunta.
E a outra, faça a si mesmo as seguintes perguntas: quem é Jesus para mim? E quem sou eu para Jesus? Quem sou eu para Jesus? Vamos ver se acha a resposta para